As pessoas sempre dizem que a família nunca se volta contra você. Elas estão erradas, porque a minha se voltou contra mim. E tudo começou com um colar que eu nunca toquei e uma mentira que jamais imaginei que ouviria. Num minuto, eu estava servindo suco de laranja no brunch de aniversário da minha irmã. No outro, ela se levantou na frente de todos, apontou para mim e disse: "Ela roubou meu colar de R$ 9.000. As risadas pararam. Os garfos congelaram no ar. E de repente, eu não era mais Juliana, a filha que pagava as contas. Eu era Juliana, a ladra, a mentirosa, a vergonha da família. Eles me expulsaram naquela mesma noite. Sem aviso, sem despedida, apenas com uma mala e uma porta que se fechou com força. O que eles não sabiam era que eu estava pagando por tudo: o aluguel, a conta de luz, até a faculdade da minha irmã. E quando fui embora, não levei apenas as minhas coisas. Levei toda a base do que sustentava a vida deles comigo. Esta é a história de como eles tentaram me arruinar e como aos poucos acabaram destruindo o próprio mundo. Meu nome é Juliana e tenho 28 anos. Se alguém tivesse me dito, há alguns meses, que minha própria irmã me acusaria de roubar um colar de R$ 9.000 só para me humilhar na frente de toda a nossa família, eu teria rido. Não, porque ela não fosse capaz de algo tão cruel, mas porque eu nunca pensei que ela realmente chegaria tão longe. Mas ela chegou. E o que veio depois foi o que ninguém esperava. Deixe-me levá-lo de volta àquela manhã. Tudo desmoronou. Era domingo, ensolarado, quente, um daqueles dias preguiçosos em que o mundo lá fora parece calmo. Mas dentro de casa, uma tempestade estava se formando, e eu nem sabia ainda. Bruna, minha irmã mais nova, havia convidado todo mundo para um brunch. Ela preparou balões, taças de champanhe, pratos sofisticados e até contratou alguém para tirar fotos para o Instagram. Achei exagerado, mas a ajudei mesmo assim, como sempre fazia, porque essa era quem eu era. A quieta, a prestativa, a filha confiável. Eu era quem pagava discretamente as contas de luz, a internet e até a hipoteca quando meu pai perdeu o emprego. Nunca contei a ninguém. Eu não precisava de reconhecimento. Só queria paz na minha casa. Cheguei a pagar a faculdade da Bruna diretamente para a instituição, usando meu salário. Ela não sabia. Eu fazia isso para protegê-la, para manter nossa família unida. Acontece que, sem perceber, eu só estava facilitando a traição deles. Naquela manhã, todos estavam rindo à mesa, mimosas sendo servidas. Bruna exibia uma nova bolsa de grife. Então ela se levantou, bateu no copo com uma colher e disse: "Antes de prosseguirmos, só quero dizer uma coisa importante. Achei que ela fosse agradecer a todos ou anunciar um novo estágio. Mas não." Ela olhou diretamente para mim e disse: "Eu sei que é constrangedor, mas a Juliana roubou meu colar de R$ 9.000. Aquele de ouro que a minha avó me deu. Estava procurando há semanas, e ontem o encontrei escondido na gaveta dela." Meu coração parou. A sala ficou em silêncio, e de repente, todos acreditaram nela. Ninguém perguntou se era verdade. Minha mãe engasgou. "Eu sabia que você sempre teve ciúmes da Bruna." Meu pai balançou a cabeça e se recusou a me olhar nos olhos. Fiquei ali, paralisada, tremendo, tentando falar, mas as palavras não saíam. Eu não tinha roubado nada. E, no entanto, em um instante, me tornei a mentirosa, a ladra, a desgraça da família. Mandaram-me ir embora naquela mesma noite, sem tempo para fazer as malas, sem despedida, apenas com uma mala e meu laptop. Eles não sabiam o que eu realmente estava prestes a fazer. Não sabiam que era eu quem mantinha suas vidas funcionando. Mas estavam prestes a descobrir. Naquela noite, eu não chorei. Eu deveria ter chorado. Mas quando alguém que você ama te apunhala pelas costas, a dor é aguda demais para lágrimas. Sentei-me no minúsculo quarto de hóspedes do apartamento da minha amiga Thalita, olhando para o teto, tentando respirar. Ela me ofereceu um lugar para dormir, sem fazer perguntas. Não contei tudo a ela, apenas que tinha havido uma briga
e que eu precisava de um tempo. Mas, lá no fundo, algo em mim tinha mudado. Por 4 anos, paguei as contas de uma casa que nem sequer era minha. Paguei a mensalidade da faculdade particular da Bruna, enquanto ela postava fotos na praia com legendas como "abençoada por ser a favorita do papai". Paguei compras, concertos e até mesmo as sessões no salão de beleza da minha mãe, quando ela dizia que o cartão não estava funcionando. E o que recebi em troca? Uma acusação pública. Sem defesa. Ninguém sequer me perguntou por que eu faria uma coisa dessas. Eu me sentia culpada, porque me culpar era fácil. Naquela noite, abri meu laptop e entrei em todas as minhas contas online. Uma por uma, comecei a cortar os fios que mantinham suas vidas unidas. Suspendi as parcelas do financiamento do carro. Cancelei as transferências mensais de serviços públicos. Cortei as mensalidades da Bruna, até o último fio de cabelo. A casa ainda estava no nome do meu pai. Os extratos bancários ainda iam para o e-mail da minha mãe. Eles descobriram logo. E quando descobrissem, eu não estaria mais lá. Não, deixei um bilhete. Não enviei um aviso. Simplesmente desapareci. E pela primeira vez em anos, me senti livre. Sem peso nos ombros. Ninguém me chamando para consertar a bagunça deles. Ninguém me tratando como se eu devesse tudo a eles. Mas essa paz não durou muito, porque em 10 dias, o caos bateu à minha porta. 10 dias depois de eu ter ido embora, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Vocês cortaram a luz? A energia acabou. A internet também caiu. A Bruna tem provas. Consertem isso. Não. Alô. Não. Como você está? Só gritando em letras maiúsculas pela tela do celular, como se eu ainda estivesse sentada na sala ao lado, esperando para limpar a bagunça deles. Não atendi. No dia seguinte, meu pai ligou. Também não atendi. Aí ele mandou uma mensagem, de voz. O tom dele não era de raiva. Era de confusão. Juliana, Escuta. Não sei bem o que está acontecendo com as contas. Estamos recebendo ligações da companhia de luz, da companhia de gás, até da escola. A Bruna está dizendo que as aulas dela estão congeladas por causa de algum problema com o pagamento. Me liga de volta, tá? Quase ri. Problema com o pagamento. Eles ainda não faziam ideia de que eu era a responsável por tudo. No 12º dia, minha caixa de entrada estava inundada de spam dos provedores. Avisos de atraso, avisos de desconexão e alertas de que o portal de mensalidades da Bruna a havia bloqueado por falta de pagamento. No 14º dia, eles finalmente descobriram. Foi quando minha mãe apareceu no prédio da Thalita. Como ela descobriu o endereço. Ainda não sei. Não a deixei entrar. Fiquei observando pelo olho mágico enquanto ela batia na porta por 5 minutos seguidos, gritando. Sua pirralha ingrata. Nós te demos tudo. Você acha que ir embora te fortalece? Te torna patética. Ela não sabia. Ela não sabia que eles tinham tirado tudo de mim. Ela não sabia que eu estava pagando pelo ar que ela respirava e pela comida que ela servia para os seus stories do Instagram. E eu não ia explicar. Mas a vida tem um jeito engraçado de revelar a verdade, mesmo quando você fica em silêncio. Porque apenas 2 dias depois, recebi uma mensagem que mudou tudo. Veio da Teresa, nossa vizinha, e veio com provas. Teresa sempre foi gentil. Morava 2 casas abaixo da nossa. Uma mãe solteira de meia-idade que administrava um pequeno negócio de fotografia. Quando éramos pequenas, ela tomava conta de mim e da Bruna quando nossos pais estavam ocupados demais. Eu não falava com ela há meses. Então, quando o nome dela apareceu nas minhas mensagens diretas, quase ignorei. Mas a visualização da mensagem me deixou perplexa. Juliana, preciso te mostrar uma coisa. Ouvi o que a Bruna fez com você e tenho provas de que ela mentiu. Meu coração começou a bater forte. Abri a mensagem. Ela anexou um clipe de áudio. Começou com risadas fracas, vozes femininas, música de fundo. Depois, a voz da Bruna, clara como o dia. Claro, eu escondi na gaveta dela. Eu precisava que as pessoas a vissem como ela é.
Mamãe sempre diz que a Juliana age de forma perfeita, mas vamos ver como ela fica perfeita quando for expulsa. Eu congelei. Meus ouvidos zumbiam. Minhas mãos ficaram geladas, ela admitiu. Ela plantou o colar, me incriminou, mentiu na frente, de toda a nossa família só para me humilhar. Teresa mandou outra mensagem. Ela estava conversando com a amiga lá fora, no quintal. Eu estava com a câmera ligada para uma sessão de fotos. O microfone captou. Só percebi o que ela estava dizendo quando ouvi a gravação ontem à noite. Fiquei ali, atordoada. Queria gritar, queria chorar. Mas, principalmente, queria que eles sentissem o que me fizeram sentir. Perguntei a Teresa se eu poderia usar o clipe. Ela respondeu: já enviei por e-mail para a Universidade da Bruna. Alguém como ela não deveria se safar de algo tão cruel. E assim, de repente, a primeira rachadura apareceu no mundinho perfeito de Bruna. 3 dias depois, ela foi chamada para uma reunião disciplinar. Seu Instagram ficou inativo. Sem fotos de Brant, sem tutoriais de maquiagem, apenas silêncio. Enquanto isso, o Facebook da minha mãe passou de se gabar das filhas para postar frases vagas e inspiradoras sobre traição familiar. Eu não precisava aparecer. Eu não precisava dizer uma única palavra. A verdade já estava agindo por si só. E eu estava apenas começando. Quando chegou a segunda audiência disciplinar de Bruna, a notícia já tinha se espalhado. O áudio de Teresa não tinha ido apenas para o reitor. Foi compartilhado em grupos de bate-papo e, em seguida, publicado em um fórum estudantil. As pessoas cochichavam nos corredores. Seus professores a olhavam de forma diferente. E, de repente, a garota de ouro que se gabava de contratos com marcas e notas altas virou a piada da universidade. Ela tentou controlar os danos, é claro. Postou uma longa legenda dramática no Instagram sobre drama familiar e mal-entendidos, junto com uma foto em preto e branco dela chorando. Provavelmente lágrimas falsas. Ela desativou os comentários, mas era tarde demais. A verdade já havia se enraizado. E então veio o golpe final. A universidade a suspendeu por desonestidade acadêmica e violação do código de conduta. Não apenas por tentar me incriminar, mas porque esta não era sua primeira infração. Aparentemente, ela havia plagiado um trabalho no semestre anterior e recebido uma advertência. Desta vez, eles não deixaram passar. Ela chegou em casa chorando. A mãe entrou em pânico. O pai parecia um fantasma, sentado em silêncio, tomando café como se fosse água. A casa, antes barulhenta e chamativa, tornara-se silenciosa e fria. E o pior é que eles não conseguiam mais pagar nada. A hipoteca não era paga havia mais de 1 mês. Os serviços públicos foram cortados um a um. Minha mãe ligou para a companhia de energia elétrica furiosa, só para descobrir que a conta estava em meu nome, e havia sido encerrada definitivamente. Eles não tinham poupança nem plano B, porque sempre contaram comigo. Enquanto isso, eu estava prosperando. Meu chefe, o Sr. Carlos, percebeu o quanto eu estava focada e confiável, apesar de tudo. Ele me ofereceu uma promoção e a oportunidade de me mudar para uma cidade totalmente nova. Você merece um novo começo, disse ele. E então me mudei para um apartamento ensolarado no 12º andar de um arranha-céu no centro da cidade. Sem gritos, sem indiferença, sem traição. Apenas eu, finalmente respirando. E pela primeira vez na vida, não me senti culpada, nem um pouco. 2 semanas depois de me instalar no meu novo apartamento, recebi um telefonema de alguém de quem eu não tinha notícias havia anos. A tia Raquel. Ela era a irmã mais velha da minha mãe, aquela que saiu da cidade depois de uma briga feia com meus pais, quando eu ainda era criança. Naquela época, eles me disseram que ela era instável e tinha ciúmes do sucesso da nossa família. Acontece que eles estavam simplesmente apavorados com o que ela sabia. Oi, querida, disse ela carinhosamente. Vi seu nome naquela história, do fórum da faculdade. Tenho acompanhado discretamente. E acho que está na hora de você saber de uma coisa. Eu estava confusa. Sua avó, a mãe do seu pai, deixou um fundo fiduciário em testamento. Era para você. Só para você. Sentei-me mais ereta. O quê?
Seus pais não te contaram. Depois que ela morreu, convenceram o advogado a não te avisar. Disseram que você era muito jovem e que eles administrariam isso até você ficar mais velha. Mas esse dinheiro nunca foi deles. Meu coração disparou. De quanto estamos falando? Pouco mais de R$ 85 mil. Era para te ajudar a começar a vida. Faculdade, negócios, o que você quisesse. Só descobri porque encontrei o advogado de novo recentemente. Ele presumiu que você já soubesse. Fiquei sem palavras. Eles mentiram. Eles roubaram o meu futuro. Durante todos esses anos, lutei para ajudá-los. E eles escondiam dinheiro que era meu. Tia Raquel me ajudou a contatar o advogado e a fazer um pedido formal. Em poucas semanas, tive acesso total ao fundo. Era real, cada pedacinho. Naquela noite, ao transferir os fundos para o meu próprio nome, senti algo se fechar dentro de mim, como uma ferida. Eu nem percebi que estava aberto há anos. Não era vingança, era justiça. E eu sabia exatamente o que fazer em seguida. Com o fundo fiduciário de R$ 85 mil finalmente em minhas mãos e meu emprego em tempo integral pagando, mais do que nunca, eu não me sentia apenas livre. Eu me sentia sem limites. Por anos trabalhei em silêncio. Eu pagava as contas deles, resolvia os problemas deles, permanecia invisível. Agora, eu queria ser vista nos meus próprios termos. Foi aí que tive uma ideia. Usei parte do dinheiro para lançar um canal no YouTube, Dinheiro Simplificado com Juliana. Filmei no meu pequeno, mas iluminado apartamento. Meu primeiro vídeo se chamava Eles Me Chamaram de Ladra, mas era eu quem pagava as contas deles. Explodiu, da noite para o dia. Milhares de pessoas, especialmente mulheres, começaram a comentar. Esta é a minha história também. Você é tão corajosa por ir embora. Eles não te merecem. Comecei a ensinar noções básicas de finanças, como fazer um orçamento, como identificar manipulação financeira tóxica, como sair quando você está sendo usado. Patrocinadores começaram a entrar em contato, podcasts e blogs também. Minha história se tornou mais do que apenas minha. Tornou-se uma voz para pessoas que estavam cansadas de ser o capacho da família, e meus pais acabaram vendendo a casa. Não tinham condições de mantê-la sem minha renda. Bruna tentou criar uma nova conta nas redes sociais, fingindo ser uma espécie de coach de autocuidado. Não durou. Ninguém esqueceu o que ela fez. Reputação é mais difícil de reconstruir do que uma conta bancária. Um dia, recebi uma mensagem da minha mãe. Só 5 palavras. Podemos conversar, por favor, Juliana? Nunca respondi, porque não precisava mais de um encerramento de pessoas que um dia me jogaram fora como lixo. Eu havia encontrado minha paz. Agora, toda vez que ligo minha câmera, toda vez que clico em upload, lembro-me do momento em que ela disse que eu roubei seu colar. E eu sorrio porque, ao tentar me destruir, eles construíram a versão mais forte de mim que já conheci. Eles me expulsaram. Então, eu construí um reino. E desta vez ninguém tem permissão para roubá-lo. Já faz quase 1 ano. 1 ano inteiro desde que fui expulsa da casa da minha infância, com nada além de uma mochila e um coração ferido. 1 ano desde que fui chamada de mentirosa, ladra e um fardo pelas mesmas pessoas por quem eu estava sacrificando tudo. Engraçado como a vida funciona. Naquela época, eu achava que estava perdendo tudo. Mas, na verdade, eu estava me libertando. Agora acordo todas as manhãs em um lugar tranquilo, limpo e sereno. Meu apartamento tem vista para o horizonte da cidade. Tomo meu café perto da janela, enquanto respondo e-mails de clientes e colaboradores que me respeitam. Ganhei mais de 600 mil inscritos no YouTube. Já palestrei em conferências, fui convidada para podcasts e ajudei milhares de pessoas, especialmente mulheres, a romper laços financeiros com famílias tóxicas e recomeçar. Às vezes, ouço de parentes que meus pais assistem meus vídeos escondidos. A Bruna também. Aparentemente, eles estão chocados por eu ter me tornado assim. Mas a verdade é que não me tornei assim. Eu sempre fui essa mulher. Eles simplesmente nunca olharam de perto o suficiente para me ver. E agora podem me observar de longe. Podem sentar-se no silêncio em que eu vivi um dia.
podem sentir a ausência da pessoa que manteve suas luzes acesas, sua geladeira cheia, seu nome limpo. Eu não os odeio, nem lhes desejo mal. Mas espero que entendam isso. Quando você enterra alguém em mentiras, elas não desaparecem. Às vezes florescem. E é assim que eu transformo a traição delas em meu avanço. Tentaram me destruir com mentiras, mas eu me afastei e construí uma vida que elas só conseguem observar de longe. Se você já foi culpada por algo que não fez, ou usada por pessoas que deveriam ter te protegido, saiba disso. Ir embora não. É fraqueza. Às vezes é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Obrigada por assistir e ouvir a minha história. Se você sentiu isso no coração, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever, porque a próxima história é ainda mais chocante. Agora me diz, você acredita que a verdade sempre vem à tona, mesmo em silêncio? O que você faria se estivesse no lugar da Juliana? Você cortaria os laços ou buscaria reconciliação? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber se você gostou do vídeo. Clique em curtir e se inscreve no canal. Também assim. Você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.